Bom dia, alunos do primeiro ano de ensino médio. Vamos falar um pouco sobre química, mais especificamente sobre a tabela periódica. Bom, para entender um pouco isso, nós temos que falar um pouco sobre a parte histórica. Na verdade, até um tempo atrás se conheciam pouquíssimos elementos químicos, por volta de uns 50, 60 elementos. E mesmo assim já havia um interesse em ordená-los de forma que ficasse mais fácil você estudar e compreender tudo que existia. E alguns cientistas se dedicaram a isso. Um deles foi Johann Dobereiner, em 1829. Ele agrupou os elementos químicos no que ele chamou de tríades, onde a massa atômica de um era a média aritmética dos outros dois. Em 1863, Alexandre Champ-Cortois ele dispôs os elementos químicos em uma espiral traçada na forma de um cilindro, só que em ordem crescente de sua massa atômica. Esse cilindro seria semelhante àquele finalzinho do rolo de papel higiênico que vocês têm em casa. Quando está acabando o papel, aquilo que sobra seria uma espiral. Em 1864, John Alexander Newland organizou os elementos químicos em ordem de suas massas atômicas em linhas horizontais contendo 7 elementos cada. E o oitavo apresentava propriedades semelhantes ao primeiro e assim sucessivamente. Bom, na verdade, esse cientista ele tentou unir na química duas paixões dele, que era a química e a música. Então ele tentou organizar os elementos químicos de acordo com as notas musicais. Também não deu muito certo. Em 1869, Dmitri Ivanovich Mendeleev organizou os elementos químicos em ordem de suas massas atômicas e verificou que muito das suas propriedades físicas e químicas se repetiam periodicamente. Só que o que é aceito hoje é o que foi proposto em 1913 por Henry Moseley, que ordenou os elementos químicos através do aumento de seu número atômico. E a partir daí, ele determinou que os elementos deveriam obedecer uma ordem crescente desse número atômico. Essa é a tabela periódica atual, que começou com Moseley. Na tabela periódica, uma das classificações é através dos seus períodos e suas famílias. O período são os elementos que estão na mesma linha horizontal. Então aqui, por exemplo, nessa primeira linha eu tenho o hidrogênio e o hélio. Os dois, eles pertencem ao primeiro período, sendo que eles têm propriedades semelhantes. E que propriedades são essas? Os elementos do mesmo período, eles têm a mesma quantidade de camadas eletrônicas. Então, tanto o hidrogênio quanto o hélio, eles têm uma camada eletrônica. Por essa tabela periódica, nós sabemos que existem átomos que possuem até 7 camadas eletrônicas. Então, nós temos cada camada corresponde a um período, da primeira à sétima camada. Aqui é uma adaptação da tabela. Esse sexto período aqui, você, nesse período e nessa família, que a gente vai falar daqui a pouco, a linha vertical, pertence à série dos lantanídeos. Esses elementos aqui, esses quadradinhos, cada um representando um átomo cada, pertence ao sexto período e a essa família 3B. E a série dos actinídeos pertence ao sétimo período e à família 3B. Bom, conforme nós começamos a falar, as famílias ou grupos são os elementos que possuem estão na mesma linha vertical. Então, representam colunas. Então, na verdade, a tabela periódica é formada de 18 colunas, ou seja, 18 famílias ou grupos.
Nós temos as famílias seguido da letra A, que é a família A, que nós vamos comentar daqui a pouco, são as famílias representativas, e as famílias B, que são chamadas as famílias de transição. Bom, normalmente os elementos de um mesmo grupo ou mesma família têm propriedades químicas e físicas semelhantes. Existem algumas famílias que vocês têm que saber o nome. A gente citou esses nomes especiais, você tem que saber em qual se trata. Por exemplo, nós temos a família 1A, que é chamada de família dos metais alcalinos. É essa aqui. Todos os elementos aqui da família 1A é conhecido como família dos metais alcalinos. Família 2A, metais alcalinos terrosos. Família 6A é conhecido como família dos calcogênios. E família 7A é conhecido como família dos halogênios. A família 0 ou 8A também é conhecido como família dos gases nobres, gases raros ou inertes. Aqui alguns macetes. Família 6A, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Alguns alunos têm o hábito de querer gravar por macete. Aqui da família 6A tem o esporte sempre tem poder, família 6A. Linac roubou César na França. Seria a família 1A. Aqui só está faltando o hidrogênio. Alguns alunos gostam disso. Família 2A, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio, ou, como você prefere, Bela Margarida casou com o senhor Barão Rabelo. Fui claro, Brasil independente a todos, família 7A, flúor, cloro, brom, iodo e astato. Hélio negou arroz a Karina e xerém a Ronaldo. Família 8A, família dos gases nobres. Quem quiser esses macetes, tudo bem. Agora os elementos representativos ou de transição. Os elementos representativos são todos que têm o número, a letra A no seu número. Aqui, embora não tenha o A, nós também chamamos a família 0 de 8A ou gases nobres, são elementos representativos. E transição externa ou interna são que tem o B na sua família. Transição externa, todos esses. Transição interna, os actinídeos e os lantanídeos. Aqui alguns exercícios, passando rapidão. Bom, configuração eletrônica e a tabela periódica. Com relação aos representativos, pelo diagrama de Pauling, pelo que a gente viu até um tempo atrás, todos os elementos representativos têm como subnível mais energético terminado em S ou P. Os de transição externa, especificamente, seu subnível mais energético é o D. E o interno, seu subnível mais energético é o F. Os representativos, número da família igual ao número de elétrons na última camada. Aqui, distribuição. Algumas classificações, metais, semimetais e ametais. Os ametais seriam os não metais. Gostaria que vocês pesquisassem um pouco mais com relação aos semimetais. Essa classificação de semimetais, ela não existe mais. O elemento químico que antes era semimetal seria um elemento de transição, que tem características de metais e não metais. Hoje em dia, cada um desses elementos ele acabou se classificando como ou metal ou ametal, de acordo com as características que mais predominam. Então, essa classificação de semimetal está extinta.
Não os elementos químicos. Agora, falando um pouco sobre as propriedades periódicas. Muitas características dos elementos químicos, eles se repetem periodicamente. E essas propriedades são denominadas propriedades periódicas. Periódicas é que se repetem de período em período. Uma delas é o raio atômico. Bom, raio atômico é a medida que vai do centro do núcleo do átomo até a sua primeira camada eletrônica. Bom, não podemos medir diretamente o raio de um átomo, e essa medida é feita por meio de raios-x. Medindo-se a distância entre dois núcleos de átomos iguais, vizinhos, e tornando-se a sua metade. A variação do raio atômico em uma família. Aqui, o cloro possui 3 camadas eletrônicas e o flúor tem 2 camadas eletrônicas. Logo, o cloro, por ter mais camadas eletrônicas, ele possui maior raio atômico. Então, na tabela periódica, a gente faz isso como? Numa mesma família, o tamanho do átomo aumenta de cima para baixo. Em um mesmo período, o tamanho do átomo aumenta da direita para a esquerda. Então, aqui, resumindo, nas famílias, ele aumenta de cima para baixo. Nos períodos, da minha direita para a minha esquerda. Então, quando um átomo origina um íon, verificamos o quê? O átomo neutro é maior que o íon, no caso cádmio. E o átomo neutro, no caso, vai ser menor que o íon ânion, ou seja, aumentou a sua camada eletrônica, então você tem um maior raio atômico. Ele está, na verdade, intimamente relacionado ao tamanho do átomo. Energia ou potencial de ionização. Na verdade, isso é o quê? A energia necessária para que você retire um elétron de um átomo neutro e isolado no estado gasoso, formando um cátion. A remoção do primeiro elétron, que é mais afastado do núcleo, requer uma quantidade de energia denominada primeira energia de ionização. Em outras palavras, energia ou potencial de ionização é a energia necessária para você arrancar um elétron do seu núcleo. A remoção do segundo elétron requer uma energia maior que a primeira, que nós chamamos de segunda energia de ionização. Quanto menor for o átomo, maior vai ser a sua energia de ionização. Ou seja, mais difícil você precisa para tirar esse elétron. Maior é a energia necessária para arrancar. Então, resumindo, na tabela periódica, a energia de ionização aumenta na família de baixo para cima e nos períodos da minha esquerda para a minha direita. Eletroafinidade ou afinidade eletrônica. É a energia liberada pelo átomo isolado no estado gasoso quando recebe um elétron, formando um ânion. Não definimos afinidade eletrônica para os gases nobres. Por quê? Porque eles já são estáveis. A única família da tabela periódica que não tem necessidade de se ligar com ninguém é a família 8A ou família dos gases nobres. Eles são excepcionalmente estáveis. A afinidade eletrônica varia nas famílias de baixo para cima e nos períodos da esquerda para a direita, menos a família dos gases nobres, conforme eu tenho aqui em vermelho.
Densidade, vocês já viram em física, densidade é uma relação entre massa sobre volume de um corpo. Então, como que varia isso na tabela periódica? Nas famílias, de cima para baixo, nos períodos, dos polos para os centros. Ponto de fusão e ponto de ebulição. Bom, ponto de fusão é a energia necessária para que você transforme uma substância sólida em líquida, começa no estado intermediário. E o ponto de ebulição, temperatura na qual uma substância começa a passar do estado líquido para o gasoso, um estado de transição. E aqui, conforme disse, corresponde à temperatura em que o elemento passa do estado sólido para o líquido e líquido para o gasoso, respectivamente. Então, seu ponto de fusão e ebulição aumentam nesse sentido. Reações família 1A e família 2A, de baixo para cima, aumenta. O restante, de cima para baixo, sucessivamente. Eletronegatividade, próxima propriedade periódica. A eletronegatividade, na verdade, é a tendência que um átomo possui de atrair elétrons para perto de si, ou seja, uma força de atração que um átomo exerce sobre si. Quando ele se encontra ligado a outro átomo de elemento químico diferente numa substância composta. Então aqui, por exemplo, o átomo mais eletronegativo é o flúor. O flúor tem maior tendência a atrair o elétron do vizinho para si do que o hidrogênio, que só tem um. Aqui. O par de elétrons é mais atraído pelo flúor, porque o flúor é mais eletronegativo que o hidrogênio.